nome é Marcos Henrique da Silva. Tenho 34 anos e trabalhei como vigilante noturno por quase 7 anos. A maioria desse tempo foi tranquila. Rotineira até. Mas teve uma noite que mudou tudo. Uma noite que me fez largar a profissão. Eu era vigia em um prédio comercial na Liberdade, em São Paulo. 12 andares, a maioria ocupado por escritórios de contabilidade, pequenas empresas, aquele tipo de coisa. Nada especial. O prédio foi construído nos anos 80, já estava meio desgastado, mas funcionava. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. Eu ficava na portaria do térreo, fazia rondas a cada 2 horas, checava os andares, as escadas de incêndio, os banheiros. Procedimento padrão. Durante os primeiros 3 anos, nunca aconteceu nada fora do comum. Eu via os últimos funcionários saindo por volta das 7, 8 da noite. Depois disso, o prédio ficava vazio. Completamente vazio. Eu tinha minha rotina certinha. Ficava na portaria assistindo às câmeras de segurança, fazendo palavras cruzadas, tomando café. Às vezes ligava para minha esposa só para ter com quem conversar. O silêncio daquele lugar era pesado, sabe? Mas era um silêncio normal, esperado. As rondas eram sempre iguais. Eu subia pelo elevador, checava cada andar, testava as portas, olhava se tinha alguma luz acesa ou algo fora do lugar. Depois descia pela escada, só para variar. Levava uns 40 minutos no total. O prédio tinha aquele cheiro típico de prédio comercial antigo. Carpete velho, produto de limpeza, papel. Nada assustador. Apenas velho. Tudo mudou numa terça-feira de abril de 2022. Era uma noite comum. Fria, mas nada demais. Eu estava na portaria por volta da meia-noite quando ouvi o elevador se mover. Olhei para o painel acima da porta. O elevador estava subindo. 3º andar. 4º. 5º. 6º. Parou no 6º andar. Pensei que talvez algum sistema automático tivesse acionado, mas isso nunca tinha acontecido antes. Fiquei observando. Depois de uns 2 minutos, o elevador começou a descer. 5º, 4º, 3º. Parou no térreo. As portas se abriram. Não tinha ninguém dentro. Levantei, peguei minha lanterna e fui até o elevador. Olhei para dentro. Vazio. Totalmente vazio. Apertei o botão de fechar, mas as portas não se moveram. Tentei de novo. Nada. Então, do nada, as portas se fecharam sozinhas. Rápido. Como se alguém tivesse apertado o botão por dentro. Senti um arrepio subir pela minha espinha, mas tentei me convencer de que era só um defeito elétrico. Prédio velho, essas coisas acontecem, né? Voltei para a portaria e fiquei de olho nas câmeras. 15 minutos depois aconteceu de novo. O elevador subiu até o 8º andar dessa vez. Ficou lá por quase 5 minutos. Depois desceu direto para o térreo. Eu não ia abrir aquela porta de novo. Deixei quieto. Mas aí começou a ficar pior. Nas câmeras do 6º andar, eu vi a porta de um dos escritórios se abrir. Devagar. Ela ficou aberta por uns 30 segundos e depois se fechou sozinha. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei o rádio, mas não tinha ninguém para chamar. Eu estava sozinho. Sempre estive sozinho naquele turno. Fiquei sentado na portaria, tentando me acalmar. Talvez fosse corrente de ar, pensei. Mas eu sabia que aquelas portas eram pesadas. Elas tinham aquele sistema de fechar automático, aquelas molas hidráulicas. Não abriam com vento. 1h da manhã, hora da ronda. Eu não queria subir. Pela primeira vez em 3 anos, eu não queria fazer a ronda. Mas era meu trabalho. Se eu não fizesse e algo acontecesse, eu seria demitido. Peguei minha lanterna, o cacetete e fui para o elevador. Apertei o botão. Nada. Apertei de novo. O elevador não vinha. Olhei para o painel. Ele estava parado no 12º andar. O último andar. Um andar que era praticamente vazio. Só tinha um depósito e uma sala que nunca era usada. Tive que subir pela escada. A escada era estreita, mal iluminada. Cada passo que eu dava ecoava pelas paredes de concreto. Subi devagar, checando cada andar conforme passava. 1º andar, nada. 2º, nada. 3º, tudo normal.
No quarto andar, senti um cheiro estranho, algo queimado, como se alguém tivesse acendido fósforos e apagado rápido. Continuei subindo. No sexto andar, parei. A porta do corredor estava entreaberta. Eu tinha certeza de que tinha fechado ela na ronda anterior. Sempre fechava. Empurrei a porta devagar e entrei no corredor. As luzes de emergência davam aquela luz verde fraca, meio fantasmagórica. Fui até o escritório que eu tinha visto abrir na câmera. A porta estava fechada. Testei a maçaneta. Trancada. Foi aí que eu ouvi passos, lentos, pesados, vindo do fim do corredor. Apontei a lanterna. Não tinha ninguém, mas eu continuava ouvindo. Os passos vinham na minha direção. Meu corpo travou. Eu queria correr, mas não conseguia me mexer. Fiquei ali, paralisado, ouvindo aqueles passos se aproximando, cada vez mais perto, mais perto. E então pararam, bem na minha frente. Não tinha ninguém, mas eu juro que senti. Senti uma presença. Algo estava ali, a poucos centímetros de mim. Eu podia sentir o ar mais frio, mais pesado. Minha respiração ficou difícil. Então ouvi uma voz, baixa, rouca, bem no meu ouvido. Sai daqui. Eu corri. Não pensei. Não olhei para trás. Só corri. Desci as escadas pulando degraus, tropeçando, batendo nos corrimãos. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Cheguei no térreo, fui direto para a portaria e tranquei a porta. Fiquei ali, ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. Olhei para as câmeras. Todas mostravam os andares vazios, completamente vazios. Mas no monitor do sexto andar eu vi algo que me fez gelar. Uma sombra, uma silhueta humana parada no meio do corredor. Não se mexia. Só ficava ali, de frente para a câmera. Pisquei. Olhei de novo. A sombra tinha sumido. Fiquei na portaria até o amanhecer. Não fiz mais nenhuma ronda. Não subi mais nenhum andar. Só esperei o sol nascer e os primeiros funcionários chegarem. Pedi demissão na semana seguinte. Não contei o motivo real. Disse que tinha arranjado outro emprego. Mas antes de sair, conversei com o zelador do prédio, um senhor que trabalhava lá há mais de 20 anos. Perguntei se ele sabia de alguma história estranha sobre o prédio. Ele olhou para mim com uma expressão séria e disse: "O sexto andar, né? Você viu ele?" Não perguntei mais nada. Não queria saber. Hoje trabalho como segurança em um shopping, turno da tarde. Nunca mais aceitei trabalhar à noite, porque eu aprendi uma coisa naquela noite. Alguns lugares não ficam vazios quando todos vão embora. Alguns lugares nunca estão realmente vazios. E se você trabalha sozinho de madrugada, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir quem divide aquele espaço com você. Eu prefiro não dizer meu nome completo. Vou usar apenas Carla. Tenho 28 anos e trabalhei como vigilante em um hospital desativado em Curitiba, no Paraná. O hospital ficava no bairro do Boqueirão, na rua Brigadeiro Franco. Era um prédio antigo, construído nos anos 50. Tinha funcionado como hospital público até 2018, quando foi desativado por falta de verba. Depois disso, ficou vazio, esperando uma reforma que nunca acontecia. A empresa de segurança onde eu trabalhava tinha um contrato para vigiar o lugar. Evitar invasões, vandalismo, essas coisas. Eu fui designada para o turno das 11 da noite às 7 da manhã. Durei apenas 3 semanas. Quando comecei, achei que seria tranquilo. Hospital desativado, sem movimento, sem pacientes. Só eu e o silêncio. Até parecia mais fácil que vigiar prédio comercial ou condomínio. O hospital tinha 3 andares, o térreo com recepção, emergência e algumas salas administrativas. O primeiro andar com enfermarias e consultórios. O segundo com o centro cirúrgico e a UTI. Tudo estava desligado, sem energia nas alas, só iluminação de emergência nos corredores principais, sem água corrente, sem aquecimento. Era frio, muito frio. Nas primeiras noites, fiz minha rotina normalmente. Ficava na recepção do térreo, onde tinha uma mesinha e uma cadeira. Levava meu celular, fones de ouvido, um livro. A cada hora e meia, fazia uma ronda pelos 3 andares.
O lugar era estranho, não vou mentir. Macas enferrujadas pelos corrinhos, cadeiras de rodas abandonadas, aquele cheiro característico de hospital misturado com mofo e abandono. Mas nada que me assustasse. Na quinta noite, aconteceu algo pequeno. Tão pequeno que eu quase ignorei. Eram 2 da manhã. Eu estava na recepção quando ouvi um barulho vindo do primeiro andar. Um som metálico, como se algo tivesse caído. Peguei minha lanterna e subi. O primeiro andar era o mais bem conservado dos 3. Ainda tinha algumas camas nas enfermarias, algumas mesas nos consultórios. Andei pelos corredores, iluminando cada canto. Tudo parecia normal. Até que cheguei na última enfermaria, no fim do corredor. Uma das camas estava desalinhada. Ela tinha sido movida. Não muito. Talvez uns 20 centímetros, mas o suficiente para deixar marcas no chão empoeirado. Senti um frio na barriga. Aquela cama estava encostada na parede quando eu tinha passado ali na ronda anterior. Tenho certeza absoluta. Empurrei a cama de volta para o lugar e saí da enfermaria. Voltei para a recepção, mas fiquei inquieta. Comecei a prestar mais atenção nos sons do prédio. E aí eu percebi. Tinha muitos sons. O prédio rangia. Fazia aqueles estalos típicos de construção antiga. Mas tinha outros sons também. Sons que não faziam sentido. Passos arrastados. Portas rangendo. E de vez em quando vozes. Vozes baixas, abafadas. Como se viessem de longe. Eu não conseguia entender o que diziam, mas estavam lá. Eu tinha certeza. Na 11ª noite, resolvi investigar melhor. Levei meu celular, configurei para gravar áudio e deixei gravando durante toda a madrugada enquanto eu fazia as rondas. Fiz minha primeira ronda às 11h30. Tudo normal. Segunda ronda a 1h. Normal também. Às 2h30, fui para o segundo andar, o centro cirúrgico. Esse andar era o pior. Mais escuro, mais silencioso, mais pesado. As salas cirúrgicas tinham aquelas portas duplas de vai-vem, janelas circulares. Tudo coberto de poeira. Empurrei a porta da primeira sala. A luz da minha lanterna revelou uma mesa cirúrgica no centro, ainda com os focos apagados pendurados acima. Havia instrumentos cirúrgicos enferrujados em uma bandeja ao lado. Fui para a segunda sala. Mesma coisa. Mesa, focos, instrumentos. Na terceira sala, algo estava diferente. A mesa cirúrgica estava com um lençol em cima. Um lençol branco, sujo, manchado de algo escuro. Meu coração acelerou. Aproximei devagar, iluminando o lençol. As manchas eram marrons, velhas. Pareciam sangue seco. Toquei no lençol. Estava úmido. Úmido. Recuei imediatamente. Como aquilo podia estar úmido? O hospital estava fechado há 4 anos. Não tinha água, não tinha nada. Foi então que ouvi. Um bip. Fraco, distante, mas inconfundível. Aquele bip de monitor cardíaco. Vinha de algum lugar do segundo andar, mas não tinha energia, não tinha nada ligado. Saí da sala cirúrgica e fui para o corredor. O bip continuava. Tentei localizar de onde vinha. Parecia vir da UTI. Andei até a porta da UTI e parei. Minha mão tremia quando toquei na maçaneta. Abri a porta. A UTI era um salão grande com uns 8 leitos. Cortinas separavam cada leito. Estava tudo coberto de pó, telas de monitores quebradas, fios pendurados, mas um dos monitores estava ligado. Impossível, mas estava. A tela mostrava aquela linha verde, pulsando, um batimento cardíaco. Me aproximei devagar. O monitor estava velho, rachado, mas funcionando. Fui olhar atrás, ver se tinha alguma bateria, alguma fonte de energia. Não tinha nada. O monitor estava desconectado, sem fio, sem bateria, mas funcionando. E então a linha na tela mudou. Ficou plana. Aquele som contínuo. O som que todo mundo conhece. O som de alguém que morreu. E depois silêncio. O monitor se apagou. Eu deveria ter saído correndo. Deveria ter descido as escadas e ido embora. Mas algo me segurou ali. Fiquei parada, olhando para aquele monitor apagado, tentando entender o que tinha acabado de ver. Foi aí que ouvi os passos. Não eram passos normais.
Eram arrastados, lentos, vindo do corredor. Apaguei minha lanterna e me escondi atrás de uma das cortinas. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que quem quer que fosse ia me ouvir. Os passos entraram na UTI. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. Através da cortina vi uma sombra se mover. Uma silhueta humana, alta, magra, curvada. A sombra parou bem no leito ao lado do meu esconderijo. Ouvi uma respiração pesada, ofegante, como se a pessoa estivesse com dificuldade para respirar. Então ouvi uma voz feminina, fraca, chorosa. Me ajuda, por favor, me ajuda. Minha mente travou. Era uma voz real. Tinha alguém ali, alguém precisando de ajuda. Mas meu instinto gritava para eu não sair dali, para eu não responder. A voz continuou. Por favor, estou sozinha, me ajuda. Minhas mãos tremiam. Parte de mim queria sair e ajudar. Mas algo estava errado. Muito errado. Então a voz mudou de tom. Ficou mais baixa, mais grave. Eu sei que você está aí. Gelei completamente. Eu posso sentir você. Posso sentir seu medo. Os passos recomeçaram, vindo na minha direção. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. A cortina começou a se mover, lentamente, como se alguém estivesse puxando. Não aguentei. Empurrei a cortina, acendi a lanterna e corri. Corri pela UTI, pelo corredor, pelas escadas. Desci os 3 andares sem parar. Cheguei na recepção, peguei minha mochila e saí pela porta principal. Só parei de correr quando cheguei na rua. Não voltei. Liguei para a empresa no dia seguinte e disse que estava passando mal. Fiquei de atestado por uma semana. Depois pedi transferência para outro local. Nunca mais pisei naquele hospital. Mas tem uma coisa que me assombra até hoje. Quando cheguei em casa naquela noite, lembrei que tinha deixado meu celular gravando. Escutei o áudio. Na marca dos 53 minutos, tem uma voz clara, perfeitamente audível. Uma voz feminina sussurrando: não deveria estar aqui. Nenhuma de vocês deveria. Pesquisei sobre o hospital depois disso. Descobri que entre 2015 e 2017 tiveram várias denúncias de negligência médica. Pacientes que morreram por falta de atendimento. Famílias que processaram o hospital. Nunca soube quantas pessoas morreram ali. Quantas ficaram sozinhas, esperando ajuda que nunca chegou. Mas eu sei de uma coisa. Algumas delas ainda estão lá. Ainda esperam. Ainda chamam por ajuda. E se você entrar lá de noite, talvez seja você quem elas vão encontrar. Meu nome é Roberto Alves. Tenho 41 anos e trabalho com segurança patrimonial há quase 15 anos. Já fui vigia em indústrias, escolas, prédios residenciais. Sempre no turno da noite, sempre sozinho. O que vou contar aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, bairro Santa Efigênia. Eu era o vigilante noturno de uma escola estadual. A escola estadual Professor João Pinheiro, na rua Arão Reis. Prédio antigo dos anos 30. 3 andares, pátio interno, biblioteca, laboratório de ciências. Uma escola grande, com capacidade para mais de 800 alunos. Trabalhei lá por 2 anos. O que vou contar aconteceu nos últimos 3 meses. Escola vazia à noite é um negócio estranho. Durante o dia, aquilo é barulho, correria, gritaria de criança. À noite, vira um túmulo. Corredores escuros, salas trancadas, carteiras vazias. O silêncio é tão pesado que qualquer barulhinho vira um estrondo. Mas eu estava acostumado. Nos primeiros 2 anos, nada de anormal. Minha rotina era simples. Ficava na guarita perto do portão principal, fazia rondas a cada hora, checava as janelas, as portas, os banheiros. A escola tinha um sistema de câmeras básico, 4 câmeras no total. Uma no portão, uma no pátio, uma no corredor do 2º andar e uma na entrada da biblioteca. Eu passava a maior parte do tempo na guarita, olhando as câmeras, ouvindo rádio baixinho, tomando café. Às vezes algum gato entrava pelo muro e eu via nas câmeras.
Às vezes, um mendigo tentava dormir perto do portão e eu tinha que pedir para ele sair. Rotina. As rondas eram sempre iguais. Térreo, primeiro andar, segundo andar. Testava as portas, olhava as janelas, acendia as luzes dos corredores e apagava ao sair. Levava uns 30 minutos. Tudo começou numa noite de setembro de 2023. Era uma quinta-feira. Lembro porque na quinta a diretora sempre deixava alguns avisos para mim na guarita. 00:40. Eu estava na guarita quando ouvi um barulho vindo do pátio, um som metálico, como se alguém tivesse chutado uma lata. Olhei para o monitor da câmera do pátio. Não tinha nada. Pátio vazio. Peguei minha lanterna e fui checar pessoalmente. Saí da guarita, atravessei o portão interno e entrei no pátio. O pátio era grande, tinha uns 2.000 metros quadrados. No centro tinha um palco pequeno onde faziam as apresentações. Nas laterais, umas arquibancadas de concreto. Apontei a lanterna para todos os lados. Nada. Nenhuma lata, nenhum objeto fora do lugar. Voltei para a guarita e continuei olhando as câmeras. 15 minutos depois, ouvi de novo. Mesmo som. Metálico, vindo do pátio. Olhei para o monitor. Nada. Fui até o pátio novamente. Dessa vez andei mais devagar, prestando atenção em cada detalhe. Foi quando vi. No meio do palco, tinha uma bola. Uma bola de futebol velha, murcha. Meu estômago embrulhou. Aquela bola não estava lá antes. Tenho certeza absoluta. Subi no palco e peguei a bola. Estava fria, úmida. Olhei em volta, procurando alguma janela aberta, algum lugar de onde ela pudesse ter caído. Todas as janelas estavam fechadas. Levei a bola para a guarita e deixei em cima da mesa. Fiquei olhando para ela, tentando entender. Talvez eu não tivesse visto antes. Talvez ela estivesse lá o tempo todo. Mas eu sabia que não. Eu tinha olhado aquele palco. Ele estava vazio. Às 3 da manhã, fui fazer minha ronda. Subi para o primeiro andar e comecei a checar as salas. Tudo trancado, tudo normal. No segundo andar, parei na frente da sala de ciências. A porta estava aberta. Eu tinha trancado aquela porta na ronda anterior. Sempre trancava. Era procedimento. Empurrei a porta devagar. A sala estava escura. Liguei a luz. A sala de ciências tinha aqueles esqueletos de plástico pendurados, mesas com microscópios velhos, armários com reagentes. No fundo, tinha uma pia grande. Tudo parecia normal. Até que olhei para o quadro negro. Tinha algo escrito, com giz branco, letra grande, irregular. Você não está sozinho. Minha primeira reação foi raiva. Alguém estava brincando comigo. Algum aluno tinha ficado escondido na escola ou tinha invadido. Tinha que ser isso. Apaguei a mensagem com força, deixei a sala trancada e desci as escadas. Voltei para a guarita e comecei a revisar as gravações das câmeras. Assisti as últimas 3 horas. Nada. Nenhum movimento suspeito. Nenhuma pessoa entrando ou saindo. Fiquei inquieto. Liguei para o supervisor da empresa de segurança e expliquei a situação. Ele disse que provavelmente era algum moleque fazendo gracinha e que eu deveria ficar atento. Se acontecesse de novo, ele mandaria reforço. 4 da manhã. Fui fazer outra ronda. Dessa vez levei meu cacetete na mão. Se tinha alguém escondido ali, eu ia encontrar. Primeiro andar, tudo limpo. Segundo andar, idem. Cheguei no terceiro andar, o último. Era o andar menos usado. Tinha só algumas salas de aula e a biblioteca. A porta da biblioteca estava aberta. Eu não tinha subido até ali na ronda anterior. Não tinha como aquela porta estar aberta. Entrei devagar. A biblioteca era grande. Tinha estantes até o teto, mesas de leitura, computadores velhos. Cheiro de livro velho e mofo. Acendi a luz. Andei entre as estantes, olhando cada canto. Nada. Fui até o fundo da biblioteca, onde tinha uma mesa de leitura encostada na janela. Em cima da mesa, tinha um livro aberto. Me aproximei. Era um livro de história. Página 237.
Um capítulo sobre cemitérios e arquitetura funerária. Olhei pela janela. Dava para o pátio. Lá embaixo, no meio do pátio, tinha alguém. Uma figura pequena, uma criança, parada, imóvel, olhando para cima. Olhando diretamente para mim. Meu sangue gelou. Agarrei a janela e olhei melhor. A criança estava vestida com um uniforme escolar. Calça azul, camisa branca. Mas havia algo errado. A criança estava borrada, como se fosse uma foto fora de foco. Pisquei, olhei de novo. A criança não estava mais lá. Corri. Desci as escadas o mais rápido que pude. Cheguei no pátio em menos de 1 minuto. Vazio. Completamente vazio. Dei a volta no pátio inteiro, iluminando cada canto. Nada. Nenhuma criança. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Voltei para a guarita e olhei a gravação da câmera do pátio. Rebobinei para o horário exato em que eu tinha visto a criança. No vídeo, o pátio estava vazio. Não tinha ninguém. Mas eu tinha visto aquela criança. 5 da manhã. Faltava 1 hora para o fim do turno. Eu estava exausto, nervoso, assustado. Só queria que aquela noite acabasse. Decidi fazer uma última ronda antes da troca de turno, só para garantir que estava tudo bem. Subi direto para o 2º andar. Fui até a sala de ciências. A porta estava aberta de novo. Entrei. Olhei para o quadro negro. Tinha outra mensagem. Por que você ainda está aqui? Minha respiração ficou pesada. Meus olhos ardiam de cansaço e medo. Olhei em volta da sala. Tinha alguém ali. Tinha que ter. Abri os armários. Vazio. Olhei debaixo das mesas. Nada. Chequei o armário de reagentes. Trancado. Então ouvi um som que nunca vou esquecer. Risada de criança. Aguda, distante, ecoando pelos corredores. Saí da sala e fui para o corredor. Silêncio. Nada além do zumbido das lâmpadas fluorescentes. A risada veio de novo. Mais próxima. Vinda do fim do corredor. Comecei a andar. Devagar. A cada passo, a risada ficava mais clara. Cheguei na última sala. A porta estava entreaberta. Empurrei. A sala estava cheia de carteiras. No fundo, perto do quadro negro, tinha uma criança sentada, de costas para mim, uniforme azul e branco, cabelo curto, não se mexia. Ei, eu disse. Minha voz saiu trêmula. O que você está fazendo aqui? A criança não respondeu. Você não pode estar aqui, a escola está fechada. Nada. Dei mais um passo. Vamos, eu preciso te levar para fora. Foi quando a criança virou a cabeça. Devagar. Muito devagar. E eu vi o rosto. Não tinha rosto. Apenas um borrão. Como se alguém tivesse apagado os traços com borracha. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca. Havia apenas uma superfície lisa, sem forma. Dei um passo para trás. Depois outro. Esbarrei em uma carteira. A criança se levantou, virou completamente para mim e começou a andar. Passos lentos, medidos, vindo na minha direção. Eu tropecei, caí de costas. A criança continuou avançando, sem parar, sem emitir som. Levantei e corri. Corri pelo corredor, pelas escadas, atravessei o pátio e fui direto para a guarita. Tranquei a porta, peguei meu celular e liguei para o supervisor. Disse que estava saindo. Disse que não ia esperar a troca de turno. Ele tentou argumentar, mas eu desliguei. Peguei minhas coisas e fui embora. Só voltei à escola 1 semana depois, durante o dia, para pegar minha carteira de trabalho e acertar a rescisão. Conversei com a diretora. Perguntei se ela sabia de alguma história estranha sobre a escola. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: nos anos 80, um aluno morreu aqui. Caiu da escada do 2º andar. Tinha 7 anos. Desde então, alguns vigias noturnos relatam coisas estranhas. Nenhum deles fica mais que alguns meses. Ela não precisou dizer mais nada. Hoje trabalho em um supermercado. Turno diurno. Nunca mais quis ser vigia noturno. Porque eu aprendi que existem lugares onde o passado não descansa. Lugares onde tragédias deixam marcas. Marcas que não desaparecem. E se você trabalha sozinho de madrugada, em um lugar assim, 1 hora você vai encontrar essas marcas. E elas vão te encontrar também.
Meu nome é Júlia Ferreira dos Santos. Tenho 32 anos e trabalhei como vigilante noturna em um shopping center em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Shopping Iguatemi, na Avenida João Valig. É um shopping grande, com 3 pisos, mais de 200 lojas, cinema, praça de alimentação. Durante o dia circulam milhares de pessoas. À noite é outra realidade. Trabalhei lá por 8 meses. Os primeiros 5 foram normais. Os últimos 3 foram um pesadelo que eu tento esquecer todos os dias. Mas não consigo. Shopping vazio é sinistro. As luzes ficam pela metade, as lojas todas fechadas com aquelas grades metálicas, os corredores imensos e vazios. O silêncio é interrompido apenas pelo sistema de ventilação e pelo barulho dos nossos próprios passos. Éramos 3 vigilantes no turno da noite. Eu, o Marcelo e o Adriano. O turno começava às 11 da noite e ia até às 7 da manhã, quando a equipe de limpeza chegava. Cada um ficava responsável por um piso. Eu ficava com o segundo piso, onde tinha a praça de alimentação e algumas lojas de roupas. Marcelo ficava no térreo, onde ficava a maioria das lojas âncora. Adriano no terceiro, onde tinha o cinema e as lojas menores. Tínhamos rádios para comunicação e fazíamos rondas coordenadas a cada hora e meia. O procedimento era simples: andar pelos corredores, checar as portas das lojas, testar os banheiros, verificar as saídas de emergência. Nos primeiros meses, a rotina era tranquila. Conversávamos pelo rádio, fazíamos as rondas, às vezes nos encontrávamos na praça de alimentação para tomar café juntos. Nada fora do comum. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi em março de 2024. Uma sexta-feira, lembro bem porque era fim de semana prolongado e o shopping tinha ficado cheio durante o dia. Era 1 da manhã. Eu estava fazendo minha ronda pelo segundo piso quando ouvi música. Música baixinha, vinda da praça de alimentação. Uma música antiga, daquelas que tocam em carrossel de parque de diversões. Fui até a praça. As mesas e cadeiras estavam organizadas, tudo limpo. Mas a música continuava. Olhei em volta, tentando identificar de onde vinha. Percebi que vinha de uma das lojas fechadas. Uma loja de brinquedos chamada Mundo Mágico, que ficava de frente para a praça. Me aproximei da grade. A loja estava escura, mas eu conseguia ver as prateleiras com brinquedos, bichos de pelúcia, bonecas. E no fundo da loja tinha um carrossel pequeno, daqueles de decoração. O carrossel estava girando, devagar, silencioso, apenas com aquela musiquinha tocando. Senti um arrepio. Chamei no rádio. Marcelo, você está aí? Estou sim, Júlia. Tudo bem? Tem uma loja aqui no segundo piso com um carrossel ligado, a Mundo Mágico. Você sabe se deixaram alguma coisa ligada? Silêncio. Depois, não deveria ter nada ligado. Quer que eu suba? Não, deixa. Vou só anotar aqui e reportar amanhã. Fiquei olhando o carrossel por mais alguns segundos. Ele girava e girava, sem parar. Tentei ver se tinha algum fio ligado, alguma bateria, mas estava muito escuro. Continuei minha ronda. 15 minutos depois, passei pela loja de novo. O carrossel tinha parado. A música tinha cessado. Tudo voltou ao normal. Ou pelo menos eu achei que tinha. Nas semanas seguintes, outros sinais começaram a aparecer. Pequenos no começo, fáceis de ignorar. Uma vez, encontrei uma boneca sentada em uma das cadeiras da praça de alimentação. Não estava lá antes da minha ronda. Adriano disse pelo rádio que também tinha encontrado uma boneca igual no terceiro piso. Outra vez, o elevador panorâmico começou a subir e descer sozinho. Subiu até o terceiro piso, desceu até o térreo, subiu de novo. Ficou fazendo isso por quase 10 minutos até parar. Depois teve o episódio das pegadas. Era uma terça-feira. Tinha chovido durante o dia e o chão do shopping estava brilhando de tão limpo. Eu estava no segundo piso quando percebi pegadas molhadas no chão. Pegadas pequenas, de criança. Começavam no meio do corredor, como se a criança tivesse aparecido do nada. Seguiam em direção aos banheiros. Fui atrás das pegadas. Elas entravam no banheiro feminino. Empurrei a porta devagar. Tem alguém aí? Silêncio. Entrei. O banheiro estava vazio. Todas as portas das cabines abertas. Mas as pegadas continuavam.
Seguiam até a última cabine e paravam. Simplesmente paravam. Como se a pessoa tivesse desaparecido. Saí do banheiro e chamei pelo rádio. Contei para Marcelo e Adriano. Marcelo disse que ia subir para verificar comigo. Esperamos juntos por alguns minutos, mas nada aconteceu. As pegadas secaram e sumiram. Deve ter sido alguma criança que ficou escondida, Marcelo disse. Vamos dar uma busca completa no shopping. Fizemos, os três juntos. Checamos todos os andares, todos os banheiros, todas as saídas de emergência, os depósitos das lojas. Nada. Não tinha ninguém. A noite seguinte foi pior. 2:30 da manhã. Eu estava na praça de alimentação, sentada em uma das mesas, tomando café. Marcelo e Adriano estavam nos outros andares. De repente, todas as luzes do segundo piso apagaram. Escuridão total. Peguei minha lanterna e liguei. Marcelo, as luzes do segundo piso apagaram. Vocês estão bem? Aqui está tudo normal, Júlia. Deve ser o disjuntor. Vou chamar manutenção de emergência. Fiquei parada, iluminando ao redor. Foi quando ouvi risadas de crianças, várias, vindo de todos os lados, ecos pelos corredores escuros, risadas agudas, alegres, como se estivessem brincando. Pessoal, eu disse no rádio, tentando manter a calma. Vocês estão ouvindo isso? Ouvindo o quê? Adriano respondeu. As risadas, as crianças. Silêncio no rádio. As risadas continuavam, ficando mais altas, mais próximas. Comecei a andar em direção às escadas. Precisava sair daquele piso. Mas aí eu vi sombras, pequenas silhuetas se movendo no escuro, correndo pelos corredores, entrando e saindo das lojas fechadas. Meu coração disparou. Corri para a escada e desci 2 degraus de cada vez. Cheguei no térreo, onde Marcelo estava. Júlia, o que aconteceu? Você está branca. Não consegui responder. Apenas apontei para cima. As luzes do segundo piso voltaram. Depois daquela noite, conversamos com o gerente do shopping. Contamos sobre os eventos estranhos. Ele ouviu tudo com uma expressão séria e depois disse que ia verificar as câmeras de segurança. No dia seguinte, nos chamou para uma reunião. Eu vi as gravações. Ele disse: não tem nada. Nenhum movimento suspeito. Nenhuma criança. Nenhuma sombra. Mas nós vimos. Eu insisti. Todos nós ouvimos. Ele suspirou. Olha, eu acredito em vocês. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Já tivemos outros vigilantes relatando coisas parecidas. Sempre no segundo piso. Sempre relacionado a crianças. Adriano franziu a testa. O que você quer dizer com não é a primeira vez? O gerente hesitou. Depois disse: há 15 anos, antes do shopping ser construído, esse terreno era um orfanato. Um orfanato antigo dos anos 50. Teve um incêndio. Várias crianças morreram. A ala que pegou fogo ficava exatamente onde hoje é o segundo piso. Senti meu estômago revirar. Vocês querem continuar trabalhando aqui? Ele perguntou. Marcelo e Adriano disseram que sim. Eu também. Precisava do emprego. Mas naquela noite, quando voltei para o turno, algo tinha mudado. O shopping parecia mais pesado, mais sombrio. Como se soubesse que agora eu sabia. 3 da manhã. Estava na praça de alimentação de novo, sozinha, evitando olhar para os corredores escuros. Foi quando ouvi uma voz. Uma voz de criança, bem atrás de mim. Você quer brincar com a gente? Me virei rapidamente. Tinha uma menina parada ali, uns 6, 7 anos, cabelo curto, vestido branco sujo, olhos fundos, escuros. Quem é você? Consegui perguntar. A menina sorriu, um sorriso triste, vazio. A gente brinca aqui toda noite, mas você nunca quis brincar. Outra criança apareceu, ao lado da menina. Um menino, mesmo olhar vazio, mesma expressão triste. Depois outro, e outro, e outro. Em poucos segundos, estava cercada por 6 crianças. Todas me olhando, todas esperando. Eu preciso ir, eu disse, minha voz tremendo. Não vai, a menina disse. Nunca ninguém quer ficar, mas você vai ficar. As crianças começaram a se aproximar. Peguei o rádio. Marcelo, Adriano, segundo piso agora. As crianças pararam, me olharam. E então, uma por uma, começaram a desvanecer.
como fumaça, até sumirem completamente. Marcelo e Adriano subiram correndo. Encontraram eu no chão, tremendo, chorando. Não voltei no dia seguinte, nem no outro. Pedi demissão por telefone. Marcelo e Adriano continuaram por mais algumas semanas. Mas eles também saíram. Disseram que não aguentavam mais. O shopping contratou novos vigilantes. Não sei se eles ainda relatam as mesmas coisas. Pesquisei sobre o orfanato depois disso. Encontrei notícias antigas. O incêndio aconteceu em 1956. 19 crianças morreram, a maioria por asfixia. Algumas tentaram fugir, mas as portas estavam trancadas. Elas ficaram presas, sozinhas, no escuro. E eu acho que elas ainda estão lá, ainda brincando, ainda esperando alguém que fique com elas. Alguém que não vá embora. Eu não vou dizer meu nome, não vou dizer onde moro agora, mas preciso contar isso. Preciso tirar esse peso de mim. O que vou relatar aconteceu em Recife, Pernambuco, bairro de Santo Amaro. Eu era vigilante noturno de um conjunto de galpões industriais desativados. Antiga fábrica têxtil que faliu nos anos 90. O lugar ficava na Rua Imperial, perto do rio Capibaribe. Eram 4 galpões enormes, com uns 3.000 metros quadrados cada um. Tudo abandonado, enferrujado, coberto de mato. Meu trabalho era simples: ficar lá das 10 da noite às 6 da manhã e garantir que ninguém invadisse. Vândalos, moradores de rua, traficantes. Esse tipo de gente. Eu durei 2 semanas. Apenas 2 semanas. Nos primeiros dias, achei que seria tranquilo. O lugar era isolado, longe das casas, cercado por um muro alto. Tinha uma guarita improvisada perto do portão principal onde eu ficava. Não tinha câmeras, não tinha energia elétrica funcionando nos galpões. Apenas iluminação externa no pátio e na guarita. Dentro dos galpões era tudo escuro. Eu levava uma lanterna potente e um rádio comunicador, mas o rádio não funcionava direito ali. Muita interferência. Minha rotina era básica. Ficava na guarita a maior parte do tempo. Saía a cada hora para dar uma volta pelo pátio. Checava se o portão estava trancado, se não tinha ninguém tentando entrar pelo muro. Eu evitava entrar nos galpões. Não tinha motivo. Se alguém invadisse, seria pelo portão ou pelo muro. Ninguém ia invadir por dentro dos galpões. Pelo menos era isso que eu pensava. As primeiras noites foram silenciosas. Ouvia os sons da cidade ao longe, cachorros latindo, carros passando na rua. Às vezes algum rato corria pelo pátio. Nada demais. Eu fumava, ouvia música no celular, olhava o céu, tentava passar o tempo. Na 5ª noite, ouvi um barulho vindo do galpão 3, o maior dos 4. Um som metálico, como se algo pesado tivesse caído. Peguei minha lanterna e fui até o galpão. A porta estava fechada, mas não trancada. Nunca trancavam. Não tinha o que roubar ali dentro. Empurrei a porta. Ela rangeu alto. O som ecoou pelo galpão vazio. Acendi a lanterna. O feixe de luz revelou um espaço imenso. Teto altíssimo, janelas quebradas, máquinas enferrujadas abandonadas por todo lado. Teares antigos, estruturas metálicas, correntes penduradas. Andei devagar, iluminando cada canto. Não vi nada fora do lugar, nenhum sinal de invasão. Ia sair quando ouvi de novo. Outro barulho metálico, vindo do fundo do galpão. "Tem alguém aí?" Gritei. Minha voz ecoou. Nenhuma resposta. Fui até o fundo. Tinha uma escada de ferro levando para uma passarela suspensa que dava acesso ao 2º nível do galpão, onde ficavam os antigos escritórios administrativos. Olhei para cima. A passarela estava escura, muito escura. Algo dentro de mim disse para eu não subir, mas eu precisava checar. Subi a escada. Cada degrau rangia sob meu peso. Cheguei na passarela e comecei a andar. O metal vibrava a cada passo. Tinha 3 salas ali em cima, portas velhas, apodrecidas. Empurrei a primeira, vazia. Apenas mesas quebradas e papéis velhos pelo chão. 2ª sala. Mesma coisa. 3ª sala. A porta estava fechada. Tentei empurrar. Trancada.
Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente, apontando a lanterna. Nada. A passarela estava vazia, mas eu tinha ouvido passos claros, metálicos, na passarela. "Se tem alguém aqui, se identifique agora!" Gritei, tentando soar firme. Silêncio. Desci a escada o mais rápido que pude e saí do galpão. Voltei para a guarita e fiquei lá o resto da noite. Não dormi. Fiquei de olho no galpão 3, olhando aquelas janelas quebradas lá em cima, esperando ver alguma luz, algum movimento. Nada aconteceu, mas eu sabia que tinha alguém lá. Nos dias seguintes, comecei a notar mais coisas estranhas. Na sexta noite, encontrei a porta do galpão 2 aberta. Tinha certeza de que estava fechada quando cheguei para o turno. Fui checar. Dentro, algumas correntes que estavam penduradas agora estavam no chão, como se alguém tivesse arrancado. Sétima noite. Ouvi vozes, baixas, abafadas, vindo do galpão 1. Peguei meu cacetete e fui até lá. Entrei devagar. As vozes pararam na hora. Andei pelo galpão inteiro. Nada. Nenhum sinal de invasão. Mas quando estava saindo, olhei para trás. Tinha pegadas no chão empoeirado. Pegadas que não estavam ali quando entrei. Pegadas descalças. Várias delas. Seguindo meus passos, corri para fora. 8ª noite. Decidi que ia explorar os galpões completamente. Não podia ficar com esse medo. Era meu trabalho. Entrei no galpão 3 de novo. Subi na passarela. Fui até a 3ª sala, a que estava trancada. Dessa vez, a porta estava aberta. Apenas entreaberta, como se alguém tivesse acabado de abrir e estivesse me esperando. Empurrei a porta devagar. A sala era pequena. Tinha uma mesa velha no centro e uma cadeira. Nas paredes, tinha marcas estranhas. Riscos, como se alguém tivesse arranhado o concreto com as unhas. Em cima da mesa, tinha uma foto velha. Peguei. Era uma foto da fábrica, dos anos 70, 80. Mostrava os funcionários na frente do galpão 1. Umas 30 pessoas, homens e mulheres, todos sorrindo. Virei a foto. Atrás tinha algo escrito à mão, com tinta desbotada. Em memória dos que ficaram. Senti um calafrio. O que isso significava? Coloquei a foto no bolso e saí da sala. Desci a escada. Foi quando todas as luzes externas apagaram. Escuridão total. Minha lanterna era a única fonte de luz. Apontei para a porta do galpão. Parecia estar muito mais longe do que deveria. Comecei a andar. Rápido. Meus passos ecoavam alto demais. Muito alto. E então percebi. Não eram só meus passos. Tinha outros. Muitos outros. Ao meu redor. Caminhando junto comigo. No mesmo ritmo. Parei. Os passos pararam. Andei de novo. Os passos voltaram. "Quem está aí?" Gritei. "Mostrem as caras." A resposta veio como um sussurro. Um sussurro que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Nós ficamos. Nós sempre ficamos. Corri. Corri o mais rápido que pude. A lanterna balançava na minha mão, iluminando o chão, as máquinas, as sombras. As sombras. Elas se moviam, se contorciam, tomavam formas humanas. Dezenas delas, bloqueando meu caminho. Desviei, pulei sobre uma máquina caída, escorreguei no chão oleoso. A lanterna caiu da minha mão e rolou para longe. Escuridão. Fiquei paralisado. Minha respiração era a única coisa que eu conseguia ouvir. Rápida, desesperada. Então ouvi vozes, muitas vozes, sussurrando, todas ao mesmo tempo. "Por que você quer sair? Fica com a gente. Trabalhe conosco. Para sempre." Rastejei no chão, procurando minha lanterna. Minha mão tocou em algo, algo frio, molhado. Uma mão. Uma mão que agarrou a minha. Gritei. Puxei meu braço com força. A mão não soltava. Puxava, me arrastando para baixo. Usei meu outro braço para me segurar em uma máquina. Puxei com toda a minha força. A mão finalmente soltou. Vi um clarão. Minha lanterna. Estava acesa, alguns metros à frente. Corri até ela, peguei e apontei para trás. Tinha alguém deitado no chão.
exatamente onde eu estava. Uma figura humana, magra, esquelética, com roupas rasgadas e sujas, os olhos vazios me encarando. Não era apenas uma, eram dezenas, todas deitadas no chão, todas me olhando. Corri para a porta, consegui sair. As luzes externas voltaram. Olhei para trás. O galpão estava silencioso, vazio. Mas eu sabia que não estava. Não voltei na noite seguinte, nem na outra. Liguei para a empresa e disse que estava doente. Uma semana depois fui até lá durante o dia. Luz do sol. Seguro. Só para pegar minhas coisas da guarita. Conversei com um dos moradores antigos da região. Um senhor de uns 70 anos que morava na rua ao lado. Perguntei sobre a fábrica, sobre o que tinha acontecido lá. Ele olhou para mim com uma expressão triste e disse: em 1987 teve um acidente. Um dos galpões desabou durante o turno da noite. Matou 23 operários. Eles ficaram presos nos escombros. Levou dias para tirarem os corpos. Alguns nunca foram encontrados. Senti meu estômago embrulhar. Desde então, ninguém consegue trabalhar lá de noite. Ele continuou. Dizem que os operários ainda estão lá, ainda trabalhando, ainda esperando o turno acabar. Mudei de cidade depois disso. Mudei de profissão também. Não trabalho mais com segurança. Não trabalho mais à noite. Mas às vezes, quando está muito silencioso, eu ainda ouço passos metálicos, sussurros, vozes me chamando. Fica com a gente. Trabalhe conosco. Para sempre. Eu não sei se algum dia vou conseguir esquecer. Não sei se eles vão me deixar esquecer. Porque eu acho que quando você entra em certos lugares, quando você vê certas coisas, uma parte de você fica lá. Para sempre. Meu nome é André Luiz Oliveira. Tenho 37 anos e trabalho como vigilante há 12 anos. Já passei por muitos lugares, mas nenhum se compara ao último. Eu era vigia noturno de um cemitério, o Cemitério da Consolação, em São Paulo, um dos mais antigos da cidade. Fica na Rua da Consolação, no centro. Foi construído em 1858. Tem mais de 170 anos, milhares de pessoas enterradas lá. Túmulos históricos, mausoléus imensos, esculturas de mármore. É um lugar bonito durante o dia. À noite é outra coisa completamente diferente. Trabalhei lá por um ano inteiro e não passei uma única noite tranquila. Cemitério à noite é silencioso de um jeito que nenhum outro lugar é. É um silêncio pesado, sufocante, como se o próprio ar fosse mais denso. Meu turno começava às 9 da noite e ia até às 6 da manhã. Eu ficava em uma guarita perto do portão principal. Tinha câmeras, mas eram poucas e cobriam apenas as áreas principais. O cemitério é enorme. Tem alamedas, caminhos secundários, áreas afastadas. Impossível cobrir tudo. Minha rotina era fazer rondas a cada 2 horas, andar pelas alamedas principais, checar se os portões estavam trancados, verificar se não tinha vândalos ou invasores. Cemitério atrai esse tipo de gente. Pessoas procurando um lugar para usar drogas, fazer rituais ou simplesmente vandalizar. Meu trabalho era evitar isso. Nos primeiros meses vi muita coisa estranha, mas nada que eu não conseguisse explicar. Sombras que eram apenas árvores balançando, sons que eram gatos ou ratos, luzes que eram reflexos de carros na rua. Eu era cético. Não acreditava em fantasmas. Não acreditava em assombrações. Mas isso mudou. A primeira coisa realmente estranha aconteceu em agosto de 2023. Era uma noite fria, nublada, sem lua. 11h30 da noite. Fiz minha primeira ronda. Andei pela alameda principal, passei pelos mausoléus antigos, chequei o portão dos fundos. Tudo normal. Estava voltando para a guarita quando ouvi uma voz. Uma voz de mulher, cantando. Parei. Escutei com atenção. A voz vinha de algum lugar à esquerda, em uma das alamedas secundárias. Era uma canção antiga, uma melodia que eu não reconhecia. Peguei minha lanterna e fui investigar. A voz ficava mais clara conforme eu me aproximava. Era bonita, melancólica. Cheguei na alameda. Ela era estreita, ladeada por túmulos antigos e árvores. A voz parecia vir do fim da alameda,
perto de um mausoléu de mármore branco. Caminhei devagar. A canção continuava. Sempre a mesma melodia, sem palavras claras. Apenas uma voz feminina cantarolando. Cheguei no mausoléu. A voz parou. Silêncio absoluto. Iluminei ao redor. Nada. Nenhum sinal de ninguém. Olhei para o mausoléu. Tinha uma placa de bronze. Li o nome. Maria Helena Andrade, 1923-1954. Senti um arrepio. Dei uma última olhada ao redor e voltei para a guarita. Talvez fosse alguém cantando na rua, o som carregado pelo vento. Tentei me convencer disso, mas eu sabia que não era. Nas semanas seguintes, comecei a ver coisas. Pequenas no começo, sutis, sombras se movendo entre os túmulos, figuras no canto do olho que desapareciam quando eu olhava diretamente. Uma vez, vi uma mulher de branco andando por uma das alamedas. Chamei ela. Ela não respondeu. Continuou andando. Corri atrás. Quando cheguei onde ela estava, não tinha ninguém. Outra vez, vi um homem de terno parado ao lado de um túmulo. Ele estava de costas, imóvel. Gritei: "O cemitério está fechado. Você precisa sair." Ele não se moveu. Me aproximei. Quando estava a poucos metros, ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Comecei a ficar nervoso. Meus colegas de trabalho, os vigias do turno da tarde e da manhã, nunca relatavam nada. Só acontecia à noite. Só comigo. No 5º mês, aconteceu algo que me marcou para sempre. Era uma terça-feira, 3 da manhã. Estava fazendo minha ronda quando ouvi choro. Um choro de criança. Vinha de uma área afastada, perto dos túmulos mais simples. Fui até lá. O choro ficava mais alto. Era desesperado. Angustiante. Apontei minha lanterna e vi. Uma criança. Um menino. Não devia ter mais que 6 ou 7 anos. Estava sentado no chão, ao lado de um túmulo simples, sem lápide. Chorava com o rosto escondido nos braços. "Ei, garoto!" eu disse, aproximando devagar. "O que você está fazendo aqui?" A criança não respondeu. Continuou chorando. "Está tudo bem. Eu vou te ajudar. Onde estão seus pais?" A criança levantou o rosto. Meu sangue gelou. O rosto estava borrado, sem traços definidos, como uma foto desfocada, mas os olhos eram claros, fundos, vazios. A criança parou de chorar e me encarou. "Eu quero ir para casa," ela disse. A voz saía estranha, distorcida. "Onde é sua casa?" consegui perguntar, minha voz tremendo. A criança apontou para baixo, para o túmulo ao lado dela. Recuei, tropecei, caí no chão. Quando olhei de novo, a criança não estava mais lá. Levantei e corri. Corri de volta para a guarita e fiquei lá até o amanhecer. Depois daquela noite, quase pedi demissão, mas precisava do emprego. Tinha contas para pagar, família para sustentar. Então continuei, mas evitava certas áreas. Fazia minhas rondas rapidamente. Não ficava muito tempo fora da guarita. No 10º mês, aconteceu a pior noite da minha vida. Era sábado. Tinha chovido durante o dia. O chão estava molhado, escorregadio. Uma névoa fina cobria partes do cemitério. 1 da manhã. Estava na guarita quando as câmeras começaram a falhar. Uma por uma. Primeiro a câmera do portão principal. Depois a da alameda central. Depois a dos fundos. Todas mostravam estática. Tentei reiniciar o sistema. Nada. Peguei o telefone para ligar para a manutenção. Linha morta. Meu celular não tinha sinal. Fiquei sozinho, sem comunicação, sem câmeras. Decidi fazer uma ronda completa. Ver se tinha algo errado com os equipamentos. Saí da guarita. A névoa estava mais espessa agora. Dificultava a visão. Mal conseguia ver além de alguns metros. Andei pela alameda principal. Minha lanterna cortava a névoa, criando sombras estranhas. Foi quando comecei a ouvi-los. Sussurros. Centenas de sussurros, vindo de todos os lados, de todos os túmulos. Vozes se sobrepondo, dizendo coisas que eu não conseguia entender. Algumas em português, outras em línguas que eu não reconhecia. Parei. Olhei ao redor. A névoa se movia.
Tomava formas, figuras humanas, dezenas delas, centenas, andando, saindo dos túmulos, caminhando pelas alamedas. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Dei um passo para trás. As figuras se aproximavam, lentamente, silenciosamente. Olhei para todos os lados. Estava cercado. Figuras de homens, mulheres, crianças, idosos, todos com aquela aparência borrada, sem rostos definidos, mas com olhos, olhos que me encaravam. Uma das figuras se aproximou mais. Uma mulher. Ela parou a poucos metros de mim. "Você ouve a gente?" Ela perguntou. A voz saía distorcida, como se viesse de muito longe. Não consegui responder. Apenas olhei. "Você é o primeiro em muito tempo que realmente ouve." Outras vozes se juntaram. "Nós chamamos, toda noite, mas ninguém responde. Estamos sozinhos, sempre sozinhos. Fica conosco." "Ouve a gente." As figuras continuaram avançando, cercando, fechando o círculo. Senti uma pressão no peito. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Fechei meus olhos e gritei: "Saiam, deixem-me em paz." Silêncio. Abri os olhos. A névoa tinha sumido. As figuras tinham desaparecido. Estava sozinho na alameda. Apenas eu e os túmulos silenciosos. Corri de volta para a guarita. As câmeras tinham voltado. O telefone funcionava, como se nada tivesse acontecido. Terminei meu turno naquela noite. Entreguei meu aviso prévio na segunda-feira seguinte. Nunca mais trabalhei em cemitério. Nunca mais quero trabalhar. Pesquisei sobre o lugar depois. Descobri que já tiveram outros vigilantes que pediram demissão sem explicação. Sempre depois de alguns meses. Sempre do turno da noite. O cemitério tem mais de 100.000 pessoas enterradas. 100.000 vidas. 100.000 histórias. 100.000 vozes. E de noite, quando está silencioso, elas tentam ser ouvidas. Hoje trabalho como porteiro. Turno diurno. Prédio residencial. Mas às vezes, quando a noite cai e está muito silencioso, eu ainda ouço sussurros distantes, vozes me chamando. E eu sei que se um dia eu voltar lá, se eu pisar naquele cemitério à noite de novo, eles vão estar esperando. Sempre estão esperando. Porque os mortos não dormem. Eles apenas esperam. Esperam alguém que possa ouvi-los. E se você ouve, se você realmente ouve, você se torna parte deles. Para sempre. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.